Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa terceira aula. E nessa aula eu vou continuar cumprindo com minha promessa de te ajudar a entender como as leis biológicas funcionam na prática. Hoje você vai ter acesso a mais conteúdo e eu vou te dar mais um exemplo muito prático. Você já deve ter ouvido alguém falar que você ou alguém está se auto-sabotando, não é? Mas você já parou para pensar que se o nosso sistema nervoso autônomo, que rege o nosso inconsciente, é dedicado a nos fazer sobreviver, por que motivo eles nos sabotariam? Pois sabotar é a ação de provocar prejuízos ou danos, tentando dessa forma impedir o funcionamento de algo. Isso é muito diferente do que a gente está falando, não é? E eu vou te responder por que nenhuma célula do nosso corpo tem essa intenção através do funcionamento do nosso inconsciente instintivo. Nós temos uma área do nosso cérebro que foi pesquisada por um médico chamado Dr. Heike Georg Hammer, que é o descobridor aí das leis biológicas da natureza. Ele descobriu, em estudos de tomografia computadorizada e a investigação de milhares de pacientes, que na região temporal do córtex cerebral nós temos uma zona de controle hormonal. Essa mesma zona ele denominou de córtex territorial, pois o funcionamento dela está ligado à nossa noção de território. Território é tudo aquilo que está nos nossos domínios, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa família e etc. Além de estudar milhares de pessoas para entender o que seria esse território e por que nós temos uma zona específica associada a isso no nosso cérebro, ele estudou a dinâmica territorial na origem, na natureza. Lembra dos mamíferos que se organizavam em bando, que eu falei? Pois é, para ficarem ainda mais seguros e protegidos, eles estabeleciam limites nos seus territórios. E nós vemos os nossos cães fazendo isso o tempo inteiro. Além disso, estabeleciam hierarquias entre os indivíduos do grupo nesse território. Nessa hierarquia, nós temos um animal alfa, que é aquele que tem maior chance de sobrevivência, é o mais apto do grupo. Um animal beta, que é como um sucessor do alfa, caso ele se ausente, por ser o segundo mais apto a sobreviver. E os animais gama, que são todos os outros animais do grupo. Esses têm a obrigação de garantir que o alfa perpetue a espécie, pois, por ser o mais apto, deixaria filhotes também mais fortes e mais aptos a sobreviver, protegendo o grupo. Essa estrutura pode ser observada facilmente na natureza e também passou a compor o nosso DNA. Isso quer dizer que em muitas relações que estabelecemos, podemos nos comportar como alfa, como beta ou como gama. Assim como em cada situação que enfrentamos, isso também vai acontecer. E assim como está no nosso DNA, está no nosso cérebro. O funcionamento disso no nosso sistema nervoso central é como se fosse uma balança. E essa balança é o que vai influenciar os nossos hormônios, mais especificamente a testosterona e o estrogênio. Nessa balança serão colocadas as nossas experiências vividas. E quando o nosso inconsciente instintivo calcular que agir dentro de uma determinada situação já nos colocou em perigo e nos fez sofrer, ele nos fará recuar, baixando e diminuindo os níveis de testosterona. E quando esse inconsciente perceber que recuar pode me fazer sofrer, ele nos fará reagir, diminuindo o estrogênio e deixando a testosterona mais evidente. E o que eu quero que você entenda é que qualquer uma dessas ações tem um único objetivo: te proteger. Evitar que você sinta qualquer sofrimento ou sentimento ruim já vivido antes. Como no caso de Júlia, que tinha uma dificuldade enorme de terminar qualquer trabalho. Quando chegava num determinado ponto da execução, onde terminar estava muito próximo, ela abandonava aquele trabalho e começava a trabalhar em outras coisas. No final das contas, em algum momento ela finalizava e entregava o trabalho, mas a sensação que ela tinha não era de conclusão. Era uma sensação ruim que ela nem sabia descrever o que era exatamente. E ao procurar ajuda, foi dito a ela que ela estava se auto-sabotando. Mas o problema é que ela não entendia por quê, já que concluir aquilo era tudo que ela precisava fazer para manter seu emprego e ter um salário no final do mês. Ela dizia: eu não entendo, por que eu não iria querer isso? E então, ao procurar a reintegração somatobiológica, ela descobriu que essa sensação que ela tinha quando chegava próximo de finalizar um trabalho era uma sensação que o corpo dela já conhecia muito bem. Ela lembrou de quando tinha 9 anos aproximadamente e tinha chegado da escola, almoçou com os pais e foi fazer as suas atividades. Ela tinha que escrever uma redação sobre um tema específico e já vinha fazendo isso há alguns dias. E finalmente, ela tinha terminado e foi mostrar para o pai dela. Assim que ela entrou no quarto dos pais, percebeu que o clima estava tenso.
Mas mesmo assim, ela foi em direção ao pai para que ele lesse a sua redação. Ele pegou o caderno dela nas mãos e, antes de ler, pediu que ela sentasse, pois tinha uma notícia muito ruim para dar para ela. Ele informou que estava saindo de casa naquele dia e que ele e a mãe estavam se separando. Ela reconheceu essa exata sensação durante a sessão. Ela disse: "É uma sensação como se algo muito ruim fosse acontecer. Como no dia que meus pais se separaram." O corpo dela registrou todos os detalhes daquela cena, inclusive que ela tinha acabado de finalizar o seu trabalho e estava ansiosa para ouvir um elogio do seu pai. O inconsciente dela registrou que se ela finaliza um trabalho, ela tem que entregar, e entregar é perigoso. Portanto, é melhor recuar para que ela não sinta aquelas sensações novamente. Percebe que isso é o contrário de uma autossabotagem? Cada célula do corpo dela tem um amor incondicional e tão grande por ela que prefere recuar a ver ela passar aquele sentimento novamente. Como uma mãe tão preocupada com seu filho que impede que ele ande de skate, por exemplo, porque existe uma possibilidade dele cair e se machucar. E ela definitivamente não está sabotando o filho. O nosso corpo não é incrível? Tudo que ela precisou fazer durante a nossa sessão foi perceber que existia uma parte dela que queria terminar os trabalhos e uma outra parte que tinha medo de terminar. Ela conseguiu ouvir a versão da parte dela que estava lá naquele momento que o trauma aconteceu e finalmente foi compreendida. Aquela sensação ruim que ela sempre tinha quando ia terminar os trabalhos era essa parte dela gritando dentro dela que algo ruim poderia acontecer caso ela entregasse o trabalho. E ao invés de entrar em contato e ouvir as mensagens que o corpo dela estava enviando, ela simplesmente dava um jeito de fazer aquilo parar, mudando o foco para outras coisas. Às vezes passamos tanto tempo evitando o contato com as sensações corporais relacionadas aos conflitos que colocamos essas partes de nós num lugar de exílio. Toda vez que sentimos elas, procuramos distrair, respirar fundo, pensar em outras coisas, tudo para evitar o contato. Mas não significa que ela deixou de existir, ela está lá e às vezes ganha força. Pois aquilo que não é permitido em nós ganha força, cresce, precisa gritar para ser ouvido. Do contrário, quando são testemunhadas com uma energia de acolhimento e empatia, podem descansar e se sentir seguras novamente. Os sintomas que ela tinha ao me procurar eram depressão, principalmente quando estava pressionada pelo trabalho, e crises de bronquite de repetição que pararam após essas sessões. A depressão era a forma que o corpo dela tinha de evitar que ela fosse adiante com os trabalhos. E a bronquite era o sintoma físico associado ao medo territorial que ela sofreu quando os pais se separaram. Uma das coisas que mais noto é a mudança da percepção do cliente em relação ao sintoma. Ah, então esse sintoma é consequência do esforço que meu corpo tem feito para me ajudar. Como se no momento que ele entra em contato com as partes dele, que estão manifestando aquelas estratégias biológicas de sobrevivência, ele pudesse compreender que ele pode lidar com aquilo. Eu sei que é muita informação, mesmo eu tendo feito um relato bem resumido desse caso clínico, mas é só para mostrar para você como entender os nossos aspectos mais primitivos pode ser a chave de um processo terapêutico muito bem sucedido. Esse olhar me deu a oportunidade de levar a minha vida sem medos de doenças aleatórias. Eu consigo entender cada processo que me acomete, e esse entendimento me traz clareza de raciocínio em meio ao caos. Eu quero que todos possam, pelo menos, ter o direito de escolher ser livres do pânico e da instabilidade de viver como se qualquer coisa pudesse acontecer. Você é o dono do seu destino no que diz respeito à sua saúde. A sua vida pode ser tanto o veneno quanto o seu remédio. Às vezes o remédio já está na sua mão. Basta que você tenha a coragem de tomar a decisão de usá-lo. Eu desejo, portanto, que você saiba disso. Que você seja mais consciente do seu ambiente e possa levar essa consciência para cada alma que você tocar. E sabe de uma coisa? Existe uma verdade que poucos conhecem sobre as consequências dos traumas. E eu vou te falar agora. Apesar de eu ensinar um método de acesso e ressignificação de conflitos, eu preciso te dizer que a maioria dos traumas que nós vivemos é resolvido sem nenhuma intervenção profissional ou racional. Todo esse processo de autocura é automático. Vivemos traumas o tempo inteiro, porém a maioria deles é resolvido pelo nosso sistema nervoso autônomo, sem que a gente tenha consciência que isso está acontecendo. Já percebeu como é comum acordarmos com uma dor ou algum um sentimento de mal-estar
e logo em seguida tudo melhora e você leva anos sem sentir nada parecido novamente? Pois é, nesse momento seu corpo estava cicatrizando de algo que você viveu e logo em seguida tudo volta ao normal. Como eu disse no início dessa apresentação, tudo que vive tem um próximo passo, desde que nada bloqueie a nossa capacidade de ir além.